Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 12 de setembro de 2023, começando mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje o papo é muito legal. A gente vai falar sobre dois temas que vocês sempre têm nos questionado aqui, temas muito importantes relacionados ao mundo dos fundos imobiliários, que é basicamente a alavancagem, ou seja, o endividamento, e também sobre valor patrimonial. Um raio-x completo para vocês aí com relação à indústria de fundos imobiliários, com relação a esses dois importantes temas. Mas antes de trazer aqui os nossos convidados, quero lembrar a todos vocês, prepare-se para a aula ao vivo amanhã, dia 13 de setembro, às 20 horas, aqui no meu canal. Não deixe de saber como os fundos imobiliários são uma forma descomplicada de entrar na renda variável. A gente sempre fala isso para vocês, né? Os fundos imobiliários de uma maneira mais simples, mais acessível aí para a grande maioria das pessoas. Lembrando que a aula 1 já está disponível, o Marcos Corrêa gravou essa aula 1, já está disponível no link da descrição aqui do vídeo. Então, aproveite, confira, logo aqui abaixo está disponível. Bom, trazendo aqui duas pessoas muito importantes no nosso mercado, o Marcelo Weinstein, que ele é sócio, fundador e CEO da Canuma Capital, ou Capital, né? E também o Felipe Vaz, que é sócio e gestor também da Canuma Capital, que é responsável pelo fundo CCME11, um fundo com perfil multi-estratégia, um fundo que tem aí esse viés para a modernidade dos fundos imobiliários. Né? A gente sempre fala que esses fundos mais multi-estratégias, com essas características mais flexíveis de investimentos, tende a ganhar cada vez mais espaço no mercado de fundos imobiliários. E eu tive a oportunidade de conversar com eles e achamos aqui pertinente trazer essa pauta importante com relação a endividamento, com relação à alavancagem e também valor patrimonial. Eles prepararam um vasto material importantíssimo, são dois profissionais muito experientes que eu vou trazer aqui nesse exato momento. Então, vamos lá. O Marcelo Weinstein está aqui e o Felipe também está aqui. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Muito obrigado por aceitar esse convite, que assim, é um desafio, né? Porque falar sobre alavancagem e valor patrimonial é bem importante aqui para os investidores. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Marcelo? Oi, professor Baroni, um abraço, um grande prazer estar contigo nessa live e espero que esses slides, essa apresentação seja útil para todos os investidores. Boa noite, Baroni. Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, Baroni, boa noite a todos, obrigado pelo convite. A ideia é passar aí mais aí sobre esses dois importantes pontos aí na análise dos fundos imobiliários. Muito bem, é isso aí. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela deles e eles estão lá no comando, tá bom? Então, pode começar aí tranquilo, pode ir passando e à medida que os conteúdos forem evoluindo aqui, eu vou fazendo algumas ponderações. Boa noite a todos, um prazer muito grande estar com todos. Essa apresentação tem mais ou menos 10 slides e vamos tentar, de uma maneira mais educativa possível, explicar a nossa visão e uma análise do endividamento dos fundos imobiliários no Brasil e também discutir um pouco o valor patrimonial, que é algo bem discutível e que gera algumas discordâncias entre investidores e, às vezes, o próprio gestor. Acho que a primeira coisa dessa apresentação é fazer uma análise comparativa, porque algumas nomenclaturas que eu vou colocar nos slides seguintes, é importante que eu explique o que significa essas nomenclaturas, né? A primeira delas, primeiro aqui vocês podem ver que é uma análise comparativa entre os fundos imobiliários, as empresas listadas na Bolsa de Valores e os REITs americanos, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente falar é sobre NOI. O que é NOI? Por que é importante, quando vocês estão analisando os fundos imobiliários, entender bem o NOI, né? O NOI é o resultado, né, das receitas dos fundos, das receitas dos aluguéis, menos os custos das propriedades. Na realidade, o que é os aluguéis? Os aluguéis é nada mais do que a ocupação, onde você tem ativos que estão mais ocupados ou menos ocupados, e o preço do aluguel. E o preço do aluguel é muito importante, vocês vão ver nessa apresentação, que é importante o investidor e o gestor, como nós, termos sempre o conhecimento
do valor contratual daqueles aluguéis, tá certo? E o valor de mercado daqueles aluguéis, porque a hora que você tem um valor contratual, se ele está muito abaixo do valor de mercado, você tem uma oportunidade. Quando você tem um valor de mercado dos aluguéis abaixo dos valores contratuais, vocês têm riscos, né? Eu diria que sempre que eu vi alguém comprando ativos com preço de aluguéis de mercado abaixo do valor contratual, ou seja, o valor de mercado era abaixo do valor contratual, geralmente a pessoa faz o mau investimento. Significa que é muito importante o gestor ter, por ativo que compõe cada fundo imobiliário, entender, conhecer individualmente os ativos e saber o o quão diferente é o valor contratual com o valor de mercado. Outra coisa, então, na realidade, as receitas de aluguéis você tem, menos os custos de propriedades. O que são custos de propriedades? São despesas de áreas vacantes, como condomínios, IPTUs, por exemplo, mas também tem aquelas despesas operacionais, aquelas despesas operacionais que é a gestão do ativo, aquilo que está direcionada à gestão do ativo. E cada classe de ativo, você tem um peso muito relevante, né? Na hora que você fala gestão de ativo de um ativo logístico, ele não é muito relevante. Mas na hora que você faz a gestão de um ativo como hotel, ele é muito relevante, tá certo? Nenhum produto de self-storage, que não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, você tem mão de obra, né, localizado nos ativos. Então, você tem, a gestão é muito importante. Então, isso é NOI, é a receita dos aluguéis, certo? Menos os custos das propriedades. As despesas e os custos diretos. Então, isso é muito importante que nós vamos falar sobre NOI na hora que falarmos sobre endividamento e sobre o valor patrimonial. E o segundo item que eu acho que é importante vocês saberem é o EBITDA, né? Porque o EBITDA, na realidade, o EBITDA é o fluxo de caixa, como se fosse um fluxo de caixa bruto antes, se não tiver dívida, é o fluxo de caixa bruto, né, na realidade. Se tiver dívida, com seus juros, seria antes das despesas financeiras e antes das receitas financeiras. E qual é a diferença do NOI para o EBITDA? Simplesmente é os custos de gestão, o gestor, o custo da administração, da administradora, e aqueles custos anuais que a gente conhece, aqueles custos mais conhecidos que o fundo paga, por exemplo, o CVM, B3, né? Alguma questão de advogados, que geralmente são somente esses. Então, é importante vocês entenderem essas nomenclaturas, claro que muitos de vocês já conhecem, mas para a gente homogeneizar o conhecimento de todos os ouvintes, eu achei importante dizer isto. E o mais importante, que é a diferença dos fundos imobiliários para as ações e para os REITs, é que o modelo de reporte, né, dos relatórios mensais, ele é baseado basicamente no fluxo de caixa, enquanto que as ações, tá certo, no Brasil, e os REITs americanos, os REITs são os fundos imobiliários americanos, eles são baseados em competência, ou seja, a competência e não pelo fluxo de caixa. Então, e por que nós fizemos isso? Porque nós vamos fazer uma análise comparativa para comparar um pouco o mercado brasileiro e americano e as empresas listadas, para a gente ver os padrões de endividamento, e é importante a gente normalizar os resultados de todos os três, tá certo? Fundos imobiliários, ações de Brasil e REITs, para poder fazer uma análise comparativa, senão nós estamos comparando coisas muito diferentes. E outra coisa que é importante, que eu chamo muito a atenção e eu vou explicitar muito na apresentação, é a questão do endividamento e a carência de juros. Porque o que nós temos visto hoje nos fundos imobiliários? Isso como nós vamos, seja ele escritórios, shopping centers, logística, é muito endividamento com muita carência de juros e alguns de carência de principal. Por que isso é importante, pessoal? Porque eu vejo muitos investidores, tá certo, cometendo alguns erros na hora de precificar
os ativos que compõem os portfólios dos fundos imobiliários. Vou dar um exemplo. Se você tem um fundo imobiliário que tem dívida e outro não tem dívida, tá certo? Vamos supor que os dois, tá certo, tem receita de 100, né? Esse tem receita de 100 e outro tem receita de 100. Um é alavancado e o outro não é alavancado, tá certo? E aquele que é alavancado, ele tem o quê? Vamos supor que ele tem a carência de juros. E vamos supor que tem a carência de principal. O que está acontecendo numa situação dessa? A gente percebe que os fundos distribuem essa carência de juros aos investidores. E na hora que é distribuído esses juros, tá certo, de carência, na realidade, vamos supor que esse caso que estou dizendo, hipotético, de 100 e 100, você está distribuindo 100 para os investidores, 100 do que está alavancado e 100 que não está alavancado. O que significa isso? Significa que, ao fazer isso e você perpetuar aquele dividendo que tem aquela carência, você está superavaliando os ativos que compõem os fundos imobiliários. Então, isso é muito importante deixar destacado isso, porque existem fundos imobiliários que têm carência, tem fundos imobiliários que não têm carência, tem fundos imobiliários que têm amortização, tem outros que não têm amortização. Então, nós como gestores, nós precisamos homogeneizar para poder comparar as coisas de forma correta. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Indo para a próxima página. Marcelo, me dá só um segundinho, eu queria só ouvir o Felipe aqui rapidinho. Felipe, você acha que pode ter um certo ruído no mercado com relação a esse tema, mas ao mesmo tempo, à medida que você consegue dissecar melhor essa informação, que você consegue interpretar isso melhor, esse ruído se transforma em riscos ou oportunidades? Ou seja, a questão aqui não é de certo ou errado, é questão de você conseguir metrificar melhor isso, né? Concorda comigo? Eu acho que talvez o maior problema que nós tenhamos no mercado é uma assimetria informacional com relação a esses conceitos, por isso que eu acho que esse slide, eu fiquei aqui quietinho esperando o Marcelo conduzir o raciocínio, e está aí para vocês o slide, para vocês podem depois usar como fonte de pesquisa, porque ele está mostrando a decomposição aí, né, do resultado, para que vocês possam entender a dinâmica, né? Então, quando se fala da carência de juros, e aí eu já vou passar para o Felipe, não quer dizer que todos os fundos têm, todas as operações estão assim, todas estão nessa mesma circunstância. Temos que sim, outras que não. O que você não pode é comparar uma que tem e outra que não tem, porque você invariavelmente vai estar comparando, mesmo sendo fundos do mesmo setor, tudo certinho, você pode estar comparando ou tendo uma equivalência equivocada com relação aos ativos. Mas, Felipe, falei demais, vai lá. Não, exato, Baroni, eu concordo. O que a gente vê e a gente que acompanha há mais tempo essa indústria, né, a própria abertura de informações pelos times de gestão, né, dos fundos imobiliários, ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? Até muito pouco tempo atrás era muito difícil você ter esse tipo de informação, e hoje em vários relatórios gerenciais você tem, por exemplo, quebras, né, daquilo que tem que ser amortizado, do perfil do endividamento de cada um dos fundos. O próprio endividamento dos fundos não é uma coisa tão antiga assim, né? A gente vê esse instrumento sendo utilizado de uma forma mais recorrente mais nos últimos anos, né? Então, eu acho que é por aí, tá? A gente ter esse nível de abertura de informações, ou se a gente não tem isso, né, exigir lá do nosso gestor ou do fundo de investimento que a gente investe, para poder comparar. Então, por exemplo, a gente viu muitos fundos como oportunidade, né? Falando das oportunidades, né, Baroni, que você comentou, a gente tem muitos fundos que, se você for olhar o perfil do custo da dívida, né, proporcionalmente ou relativamente ao que a gente tem de custo da dívida atual, né, que a gente viu aí as taxas de juros, né, e os spreads aumentando, são níveis de endividamento que são muito bons, né, ou seja, taxas baixas, né, dívidas de longo prazo, e o fundo que souber se aproveitar desse endividamento, digamos assim, mais saudável, ele vai ter um benefício muito grande em relação aos demais, tá? Então, é por aí, tá? Olhar no detalhe como é que está o perfil dessas dívidas, poder comparar, né, para ver se aquele dividendo é um dividendo que é sustentável ao longo do tempo, quando você efetivamente começar a ter
pagamento de juros ou amortizações que venham no meio do caminho. Pô, será que esse fundo vai ter que fazer uma emissão ali forçada para justamente fazer frente a essas amortizações? Tudo isso tem que ser colocado na balança, e é bastante do trabalho que a gente faz aqui na gestão do fundo. Né? Muito bem, vamos lá, Marcelo, pode seguir. Ok, a próxima página é só para vocês terem ideia de que essa análise teve uma amostra significativa, então isso dá uma relevância no resultado, né? Que nós analisamos mais de 35 fundos, mais de 9,2 milhões em metros quadrados, o que é muita coisa. Todos esses 35 fundos com valor de mercado de aproximadamente 45 bilhões de reais, mas praticamente 75% do mercado, excluindo os fundos de papéis e os fundos de fundos, tá certo? Porque não dá para analisar endividamento dos fundos de fundos e também dos FOFs, e um valor patrimonial desses fundos que quase 50 bilhões, e onde nós vemos um ágio ou deságio, onde o que mais chama atenção e que nós vamos estar discutindo nos slides seguintes é, sem dúvida, o deságio que existe em escritórios, e nós vamos tentar responder para vocês se isso, 21%, é correto ou não é correto e o que pode acontecer com os valores patrimoniais. A próxima página é já o resultado da nossa análise, né? E a primeira coisa que é importante para o investidor, quando analisar, é saber qual é a dívida líquida sobre o Enterprise Value. O que é Enterprise Value? É muito simples, pessoal. Hoje você pega o valor de mercado, né, do seu fundo, mais o endividamento do seu fundo, isso é o valor dos ativos. É como se tivesse o quanto o mercado está dando de valor para todos os seus ativos, como se não tivesse dívida. Então, a dívida líquida, na realidade, sobre o valor dos ativos, é extremamente importante, né? Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê uma situação que a média do endividamento sobre o Enterprise Value, sobre o valor dos ativos a mercado, é em torno de 16%, o que me parece bastante saudável. Tá certo? Ele é muito saudável a esse nível de endividamento sobre o Enterprise Value, porém, nós como gestores e vocês como investidores, nós precisamos olhar de forma micro. O macro é o que nós estamos mostrando. O papel do gestor é olhar ativo por ativo, portfólio por portfólio, fundo por fundo, para saber onde tem um sinal vermelho, onde tem um sinal amarelo em relação àquele fundo. Por exemplo, escritório. Nós falamos em 12 fundos de escritórios. Dos 12 fundos de escritórios, 10 têm endividamento. Né? Nos fundos de logística, dos 11 que nós estamos analisando, 9 têm endividamento. E nos fundos de shopping centers, nós analisamos 13, só metade tem endividamento. Muito bem. O ponto é, tem fundos que chamam atenção? Que chama atenção quando o que nós queremos dizer é um alerta? Sim. Por exemplo, nos escritórios, nós temos dos 12 fundos que nós estamos analisando, 10 que têm endividamento, 3 fundos existe um nível de endividamento muito alto. Existe um índice de endividamento de dívida líquida sobre o valor dos ativos de aproximadamente superior a 38%, ou seja, o dobro da média. São 3, tá certo? E esses 3, é claro que na hora do investimento, na hora do cálculo, da análise, você precisa tomar muito cuidado e olhar a capacidade que esses fundos têm para poder ter a sustentabilidade dos dividendos porque em algum momento a maioria tem carência de juros e em algum momento a amortização estará à sua frente. Mas 19% eu digo para vocês que é uma alavancagem macro muito saudável. E logística é apenas 9%. E só tem 2 fundos que estão acima de 18%, que também, apesar de estar o dobro, 18% é uma situação de endividamento muito saudável. E para shopping centers, temos 21%, apenas 6 têm endividamento, mas só 2 chamam a atenção
de 13%. Né, que são dois fundos que um tem o endividamento próximo a 37% e o outro próximo a 57%, onde a gente observa muita carência de juros. O que a gente observa aqui? A hora que a gente olha o total do endividamento desses fundos imobiliários e observa o quanto está sendo pago de juros e o quanto qual seria os juros que se tivesse que pagar 100%, sem carência, eu diria para vocês que é mais ou menos, de todos os juros que deveriam ser pagos, 50% estão sendo pagos e 50% estão tendo carência de juros. Por isso que essa tensão de avaliação, de metodologia de avaliação, da análise comparativa entre os fundos, precisa ter uma precisão e uma análise detalhada. E por que a gente colocou aqui a dívida líquida sobre NOI e a dívida líquida sobre EBITDA? É para saber quantos, como eu disse, o EBITDA, por exemplo, que é o fluxo de caixa bruto, quantos EBITDAs eu preciso para pagar aquela dívida? E a gente observa que, na média, tá certo? Nós temos 2,5 vezes, ou seja, a gente só precisa de 2,5 anos de fluxo de caixa para pagar a dívida líquida que esses fundos têm. O que a gente vai fazer uma análise depois, vocês vão ver, sobre as empresas americanas e sobre as empresas listadas, a gente vai ver que corrobora com essa análise inicial que os fundos estão com uma situação financeira saudável para fins de investimentos. E aonde eles estão e como são indexados, isso é importante, né? Como a gente vê, maioria dos endividamentos estão indexados ao IPCA. A atenção que tem que ser dada é que o IPCA, nos últimos tempos, tem sido abaixo, né, do que todo mundo, que qualquer economista, você pode ver nos últimos 5 meses, todos os IPCAs que vieram abaixo da expectativa dos economistas. O que trouxe, é claro, o custo efetivo favoreceu os fundos imobiliários. E quem estava mais CDIzado, claro que tem um custo de curto prazo mais relevante. Então, essa é a análise. Pois não. Deixa só eu responder uma pergunta aqui. No chat, o pessoal perguntou sobre análise de fundos de papéis. Não, porque assim, no fundo de papel, a gente não assim, o pessoal, né, da Canuma não preparou nada, e eu até entendo por que não, porque são operações compromissadas, tem uma dinâmica diferente, ela pode ser antecipada muito rapidamente, então assim, a gente acho que não faz muito sentido de trazer essa pauta para o contexto aqui. Eu acho que a gente está falando dentro de um espectro um pouco maior, tá bom? E a grande maioria não tem nenhuma exposição a essas operações compromissadas, e quando tem, é num percentual baixo e uma operação curtinha ali, tá? Agora eu queria ouvir o Felipe sobre essa questão, né, Felipe? Por mais que a gente tenha alavancagem meio que, deixa eu usar uma palavra aqui simples, ela se alastrou na indústria de fundos imobiliários, a proporção dela não é relevante do ponto de vista estrutural. Nós estamos longe de uma situação insustentável, por mais arriscada que seja uma alavancagem, assim, na média, né, se é o que eu posso usar dessa forma, todas elas são, na média, bem equacionadas, bem estruturadas e até relativamente conservadoras quando a gente compara com as ações e REITs que a gente vai ver daqui a pouco. Assim, é só para colocar isso, que eu acho que é um tema importante, mas sem trazer nenhum tipo de alarmismo para as pessoas, no sentido de que a alavancagem ela está desenfreada. Não, ela se alastrou, mas dentro de uma proporção controlada. E me corrija, Felipe, aqui a gente está num bate-papo mesmo, então me corrija e pode acrescentar ou tirar. Não, é isso. É isso aí. A ideia do estudo aqui, né, não é ficar falando especificamente de um fundo ou de outro, é justamente analisar a indústria e como a gente consegue ver no quadro, e quando a gente colocar o comparativo aqui vai ficar mais evidente ainda, quando a gente faz o comparativo com as empresas e com até os REITs, né, que são os mais o mercado mais desenvolvido imobiliário do mundo, que é dos Estados Unidos, a gente vê índices bem controlados aí se a gente for pegar essa proporção, né, fazendo um
comentário adicional. Se a gente for pegar essa proporção aqui da dívida dos indexadores, né, os indexadores também atrelados ao IPCA, eles tendem a fazer mais sentido na média para a maioria dos fundos, né, porque os contratos, né, são corrigidos pelo IPCA ou pelo IGPM, por índices de inflação. Então, a sua receita, ao longo do tempo, ela tende a estar mais alinhada com o IPCA do que com o CDI. Né? Ter CDI quando o CDI estava 2 era lindo, né? Era um custo de alavancagem muito, muito baixo. Né? Mas quando o CDI acaba subindo, ele acaba sendo acaba dando mais pressão aí sobre os resultados. Tá? Muito bem. A próxima página, eu acho que é tão importante como a anterior, onde diz exatamente para os investidores a capacidade que os fundos imobiliários têm do pagamento de juros. Acho que o mais importante, assim, é claro que é importante saber o nível de endividamento, mas é muito importante também saber a capacidade de cobrir os juros que são devidos aos proprietários dos CRIs ou de outro tipo de instrumento. Então, aqui a gente fez uma análise com o EBITDA, que é o fluxo de caixa dos fundos antes dos juros, qual a capacidade que ele tem de pagar os juros caixa. Os juros caixa significa os juros que ele tem que pagar todo ano, que é os juros, ele não paga o que tem carência, só o que efetivamente é caixa. E fizemos também se ele tem a capacidade de pagar também os juros caso não houvesse a carência, né? Porque um credor, quando dá o recurso para um fundo imobiliário, ele precisa saber se aquele fundo tem a capacidade de pagar os juros, não os juros caixa, mas os juros sem carência. Né? E aqui a gente observa que tem uma situação muito tranquila em relação aos fundos imobiliários. Veja bem, os escritórios hoje, eles têm uma capacidade de 5,4 vezes os juros caixa anual. Tem alguém que chama atenção? Sim, existem 2 fundos que chamam atenção. Um deles, infelizmente, ele não tem caixa para pagar os juros caixa. Tá certo? Esse é um fundo bastante conhecido, não gostaria de mencionar o nome por questões éticas aqui, mas é um fundo que tem ele não tem capacidade de pagar nem os juros sem carência. E tem um outro que tem uma situação menos privilegiada que a média de 5,4, que cai para 2,2. 2,2 não é nenhum problema, é uma capacidade de pagamento bastante razoável, mas está muito abaixo da capacidade média do setor. E, em logística, olha a situação, 10,4 vezes. E por que isso? Porque são fundos menos alavancados. E a pior situação que tem de todos os fundos que a gente olha de logística, só tem um fundo que tem uma situação menos favorável, mas mesmo assim não tem problema nenhum, que é um fundo que tem uma cobertura de 3,1 vezes, ou seja, ele gera 3 vezes mais caixa do que os juros que ele tem que pagar caixa. Tá certo? Ou seja, é uma situação muito confortável. E em shopping, 5,7, o que é muito tranquilo, onde só tem uma situação que precisa de 3,6, o que é muito alto, né? Eu adoraria ter situações onde a gente daria crédito dentro do nosso fundo, onde a gente faz CRIs também, originados por nós, onde a gente tem essa cobertura de 3,6, o que é uma cobertura muito boa para propriedades de boa qualidade. E quando vê Então, contábil, pois só não. para ficar claro, Marcelo, o que você está dizendo aí é que o fundo tem capacidade de gerar 10 vezes ou 5 vezes mais caixa do que a necessidade dele de pagar os juros, correto? Exato, ou seja, ele então gera... Ele coloca muito mais dinheiro, vamos falar assim, na receita dele ali, na geração de fluxo de caixa dele, né? Do que efetivamente ele precisa para pagar os juros, a despesa financeira dele, correto? Correto, ou seja, ele gera 10 vezes mais do que os juros que ele paga, ou seja, é uma situação que você não vai ver praticamente em nenhum lugar do mundo, no mundo de propriedades, seja no Brasil ou seja fora, onde nós temos nossos fundos, onde a gente olha individualmente mais de 60 empresas fora do país. Então, mas é importante ver o EBITDA juros contábil.
o que para a gente é o que tem que ser visto, ou seja, a capacidade de pagar os juros devidos, que alguns podem ter carência, outros não, mas tem que ter a capacidade de pagar aqueles juros anualmente. E aí, de 5,4, ele vai para 2,5, o de escritórios. Por quê? Porque quase 50% dos juros anuais tem carência. Né? Isso acontece também em logística. E isso acontece também em shopping. Lembra que eu disse para você que de todo o endividamento dos fundos imobiliários, dos juros que são calculados anualmente, 50% praticamente é pago e 50% tem carência. Então, o que diz aqui? Lembra que 2,5 para escritório é uma coisa muito interessante. Nesse caso, 2,5, quando a gente olha individualmente em escritórios, tem 3 casos que nos chamam a atenção. Tem um que não tem cobertura nem de 0,10, tem um que tem uma cobertura de 1,5 vezes e tem um que tem cobertura de 1,3, ou seja, são coberturas muito frágeis, ou seja, dificilmente, se tivesse que fazer... Pois não. Não, eu queria colocar aqui o Felipe também na discussão. Felipe, isso não quer dizer que o fundo vai ficar insolvente. O máximo que pode acontecer é o fundo ter que reter algum rendimento ou, em algum momento, ele fazer uma venda de ativo para que ele possa transformar isso em caixa e poder fazer essa transformação de resultado para aliviar um pouco esse peso do carrego dessa dívida, correto? Sim, né, se for os juros, né, com efeito mais contábil, que seria esse ponto que o Marcelo colocou aqui, que seria eu desconsiderando qualquer efeito de carência, essas seriam as possibilidades. Agora, se for um juros caixa que eu efetivamente tenho que pagar, uma das formas também é você fazer uma renegociação com quem é o seu credor, né? Ou seja, então a gente pode ver isso ao longo do tempo, até porque dentro de uma situação de crédito, né, pessoal, é muito normal a gente também ter mudanças ao longo do caminho, renegociações, então acho que isso faz parte do jogo, né? Esse número aqui, quanto maior, né, mais confortável, digamos assim, o fundo tem a situação dele, né? Muito bem. A próxima é o custo da dívida, né? A gente conheceu o custo da dívida desses fundos, então hoje os custos de dívida estão variando entre 6,88 e 7,26. Mais IPCA, né? A gente fez mesmo as dívidas em CDI, transformamos elas em IPCA, para as pessoas terem uma ideia em termos reais, o que esses fundos pagam. Eles pagam alguma coisa entre 6,86, 6,88 e 7,26, alguma coisa como 7% em termos reais, o que é visto hoje. A NTNB de 30, né? A NTNB 30, nós estamos falando aqui de um prêmio de muito próximo a 180 bips, ou seja, 1,8%, ou seja, significa que esses fundos tomaram capital, na realidade, em momentos muito favoráveis, quando as taxas de juros estavam baixas, né? Você hoje pode ver o custo de dívida a mercado é maior do que o custo de dívida efetivo. Isso significa que não é uma coisa muito... estamos falando de talvez meio ponto percentual a mais, mas mostra que os fundos tomaram capital em épocas muito favoráveis para os fundos imobiliários e para os investidores. Eu acho que a próxima página é só ratificar o que eu tinha falado. Na hora que a gente compara os fundos imobiliários com as empresas listadas e os REITs, a gente observa que os fundos imobiliários, na média, estão alavancados 16%, né? 16% sobre o valor dos ativos, enquanto empresas listadas como Multiplan, Iguatemi, agora a Allos, que é a ex-Allianz, está a nível de 19%, e nos Estados Unidos a 31%. Para vocês terem uma ideia, 31%, mesmo para os Estados Unidos, é muito baixo, porque as taxas de juros, que eu vou falar um pouco para vocês, a taxa de juros nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, hoje o custo efetivo, porque você sabe que os fundos imobiliários americanos tomam muito o fixed rates, né? Taxas fixas, e enquanto nós a maioria dos casos, tomamos floating rates, né?
taxas variáveis. E lá, como teve taxa de juros muito baixa nos últimos tempos, né, até 2021 as taxas estavam muito baixas, eles tomaram, você tinha o 10-year US Treasury, que é o título de 10 anos americano, pagando 1,5. Então, com spread de entre 150 a 200 bips, eles tomaram dinheiro a 3,5, sendo que hoje no mercado, a mercado é mais de 5,5, ou seja, se favoreceram muito mais que os fundos imobiliários, mas é uma taxa ainda, o efetivo a 3,5, um MTM a mercado 5,5 é muito baixo para os padrões americanos, e esse 31% é muito baixo em relação à história dos fundos imobiliários americanos, que já chegaram a bater 40%, 50% de alavancagem. E a mesma coisa a gente vê na dívida líquida sobre EBITDA, né? Quantas vezes? Quanto mais a dívida líquida sobre EBITDA, quanto maior, mais endividamento você tem, maior risco você tem. A gente olha os fundos imobiliários apenas com 2,5. As empresas listadas 1,9, também muito baixo, e os REITs americanos com 4,9, o que parece muito, quase o dobro dos fundos imobiliários americanos, mas nós temos lá, eles têm um custo de capital muito baixo, então eles podem ter um nível de alavancagem muito mais alto que os fundos imobiliários do Brasil. E a hora que a gente vê aqui a cobertura de juros, olha que interessante, eles são mais alavancados, mas eles têm mais cobertura de juros que a gente, porque a taxa de juros é muito baixa em relação ao Brasil. Mas olha só que interessante, nós temos 3,7, a gente tem cobertura melhor que as empresas listadas, né, no Brasil, então nós estamos muito saudáveis em relação também às empresas listadas que estão muito bem também, ou seja, todas estão com, na nossa opinião, 2,5 é uma coisa muito, muito razoável, muito tranquilo, tá certo? Enquanto nos Estados Unidos ele tem uma cobertura de 7,6, que é muita coisa, porque lembra que eu falei que eles tomaram capital a 3,5%, mas a hora que a gente transforma isso para market to market, a custo de mercado atual, eles teriam uma cobertura de 4 vezes, o que também é muito alto. E o mais importante é saber o quanto que a gente paga de spread, né? Quanto que o mercado paga de spread, quanto que os fundos imobiliários pagam de spread. O que é o spread? É o quanto ele paga menos a NTNB, tá? Respectiva do prazo do seu endividamento. E aqui nós temos que fazer o seguinte comentário: os fundos imobiliários pagam um spread maior que as empresas listadas e maior que os REITs americanos. A pergunta, alguém deve estar fazendo a pergunta, puxa, qual é essa razão de estar pagando quase 100 bips a mais, 1% a mais de spread? Essa resposta é muito difícil, eu daria algumas razões. Primeiro, os fundos imobiliários, os prazos são muito maiores que as empresas listadas no Brasil. Então, é mais fácil só comparar com as empresas listadas. A hora que você vai numa Multiplan, uma Iguatemi, é basicamente debêntures, tá certo? São debêntures mais de curto prazo, 3, 4, 5 anos. Então, os prazos são menores. 2, amortizações desde o início, né? Quando você tem amortização desde o início, você também tem menos risco, menos acrua menos os juros, tá? Não tem carência de juros nessas empresas, né? Então, essa é a primeira explicação. A segunda explicação, eu devo à diversificação do portfólio, né? A hora que a gente vê uma Multiplan, uma Iguatemi, uma Allos, você tem uma diversificação maior em relação aos fundos imobiliários, tá certo? Então, isso os credores olham de uma maneira também diferente em relação a essas empresas, tá certo? E não tenha dúvida que os endividamentos dos fundos imobiliários não é uma coisa antiga, é uma coisa nova, né? A gente não tinha esse nível, essa capacidade, né, de ter oferta de crédito para os fundos imobiliários há 10 anos atrás. É uma coisa muito nova. Então, isso eu acho que existe um período de aprendizado que eu acho que os credores, com o tempo, vão ficar mais confortáveis em relação aos fundos imobiliários e requerer
uma taxa, um spread menor. Por quê? Porque os fundos, quem tem visto os fundos? Os fundos estão aumentando seus portfólios, né? Então, quando aumenta seus portfólios, assumindo que eles estão colocando no mínimo a mesma qualidade, a diversificação é muito importante em relação ao risco. Então, você vai requerer, e a hora que você tem o track record desses fundos, o quanto eles estão, o quanto resilientes são as receitas de forma mensal, de forma anual, crescimento, não crescimento, repasse de inflação, não repasse de inflação, o mercado vai começar, os credores devem ficar mais atentos a isso, e eu acho que esse spread pode ter uma diferenciação, uma diferença em relação ao que tem hoje de quase 1%. É uma situação que a gente não pode achar que vai acontecer em pouco tempo. Quanto mais o mercado de fundos imobiliários se desenvolve, eu acho que a gente vai ter essa diferença sendo comprimida com o tempo, mas não é uma coisa que vai acontecer no curto prazo. A próxima página é a questão do valor patrimonial, né? E essa questão é uma questão muito importante. A primeira, que eu acho que as pessoas precisam, antes de falar sobre valor de mercado vezes valor patrimonial, é saber o que está acontecendo com o NOI, né? Lembra do NOI, receita de aluguéis menos custos diretos? Na realidade, quanto mais vacância você tem, mais custos você tem, menos NOI você tem. Então, primeiro é importante para todo mundo entender, porque a gente vai falar um pouco de valor patrimonial, estabilização de NOI, que é importante numa análise de um investidor e do gestor, primeiro, onde estão as vacâncias? E as vacâncias, a gente olha aqui, a vacância em escritórios estão em torno de 12%, logístico 8% e shopping 7%. Muito bem. É importante salientar que não é anormal você ter vacância zero, não é uma coisa normal. Se você olhar em qualquer lugar do mundo, e mesmo se fizer uma análise no Brasil, o que é uma normalização de vacância? Em escritórios, para qualquer analista internacional que a gente recebe de relatórios e os estudos que a gente tem, é alguma coisa como 5%, ou seja, dificilmente, tá certo? Você vai ter vacância zero. Você pode ter 10, no outro ano você pode ter 0, no outro ano você pode ter 7,5, no outro ano você pode ter 2,5, mas na média, chama-se vacância técnica, ela tende a ficar 5%. Isso acontece em logística e acontece também em shopping center. Então, o que nós estamos olhando? Primeiro, o shopping, aqui, quem está sendo mais penalizado no curto prazo, aqui, em termos de custo, são os escritórios que têm uma vacância maior. É claro que essa vacância ela foi calculada de forma ponderada, né? A gente pegou todos os fundos imobiliários e tem uma vacância, e essa vacância, na realidade, eu não posso, ela foi ponderada pelo valor de mercado, porque senão pode dar um número que não seja muito correto. Tem fundos que têm 27%, tem fundo que tem 0%, mas na hora que você faz essa análise é 12%. Então, isso chama atenção porque ele tem uma vacância maior, né, do que logística e shopping centers. Então, qual é a análise que nós temos que fazer aqui? Primeiro, o NOI Yield. O que é o NOI Yield, pessoal? O NOI Yield é o quanto o mercado está dizendo, tá certo? Qual é o cap rate, né? O que é o cap rate, pessoal? É o custo de capital que você tem para comprar aquele ativo, né? Que na realidade o cap rate ele é o resultado do quê? Ele é resultado, esse NOI Yield, ele é resultado do quê? Resultado do valor de mercado sem dívida, tá certo? É o valor dos ativos com o quanto ele gera de NOI. Lembra que é o valor de mercado? O valor de mercado tem que ser teu NOI dividido por uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, para cada tipo de ativo, ela é diferente, tá certo? Mesmo se você tiver um ativo um ao lado do outro na Faria Lima, não necessariamente o cap rate é igual, tá certo? O cap rate tem que ser olhado
com muita lupa, ativo por ativo. Depende da localização, depende do tipo de contrato que tem, depende dos clientes que tem, depende o quanto ele é diversificado, quanto ele é concentrado, que tipo de contrato, tá certo? Prazos, a importância daquele ativo para aquele inquilino. Então, cada ativo tem que ser olhado de forma individual, a gente faz isso muito aqui, a gente olha ativo por ativo. Então, o que o mercado está dizendo? O mercado está dizendo aqui que os escritórios, implicitamente, estão sendo tradeados no mercado a 7,6% NOI Yield. Tá certo? Os logísticos, 8,4%, e os shoppings, 8,3%. Significa isso que quanto maior o teu NOI Yield, significa que mais ele, na realidade, é mais barato, né? É claro que é mais barato, mas você tem que olhar o risco que tem isso aqui. 7,6 eu acho que é um nível bastante razoável. A gente vai falar um pouco sobre transações do mercado, de transações precedentes, onde que o 7,5 está a valor de mercado, não a valor patrimonial, a valor de mercado. E dificilmente você vê hoje uma transação individual de ativos de escritório no nível de 7,5, tá certo? Não faz muito sentido a 7,5, porque você hoje lembra que na página anterior que nós colocamos, que o custo de dívida hoje a mercado seria 7,78 e efetivo 6,88? Muito bem. Se o teu custo de dívida de escritório, vamos supor, esteja mais hoje deveria estar mais, vamos supor, próximo de 7, tá certo? O teu spread, que é a diferença do teu NOI Yield para uma dívida, não pode ser somente 0,6. Me parece um pouco, os preços aqui dos escritórios estão um pouco esticados, porém, eles têm 12% de vacância. Na hora que a gente normaliza, ou seja, a gente estabiliza o ativo, porque você quando compra um prédio vazio, você não pode falar que vale 0. Quando você compra um prédio com 25% de vacância, você não vai falar que vale 25% de desconto. Você precisa estabilizar aquele ativo. O ativo tem seu valor. É claro que ele vai valer menos que um ativo igualzinho, vamos supor que tivesse um gêmeo, tá certo? Um vazio e um não vazio, é claro que o vazio tem que custar menos. Por quê? Porque você tem todo um custo, né, de trazer novos inquilinos, tem o tempo, tem todo um carrego financeiro, então isso tem que valer menos. Então, aqui que nós fizemos, nós normalizamos através de uma vacância técnica. Então, aquele 7,6, o mercado está dizendo que caso aqueles ativos tivessem estabilizados a um nível de vacância de 5%, o implícito, o NOI implícito estaria a 8,2 yield, o que já é um pouco mais razoável na nossa opinião, né? Já começa a ser um risco que vale mais a pena, um risco que 8,2 é bem mais relevante que 7,6. E nós fizemos a mesma coisa para logística e shoppings. Então, a gente vê que existe uma diferença relevante entre escritórios, logística e shoppings. Quando você olha do ponto de vista macro, aparentemente aqui o mercado escritório ele tem um valor, ele está mais bem precificado que logística e shopping. Eu não consigo ver em nenhum hoje por que escritório deveria ter um prêmio, porque agora, a hora que você 7,6 contra 8,4 não é um desconto, é um prêmio, né? Porque ele está mais caro do que logística. Eu não vejo muita razão para isso, pelas condições e pelo que nós temos visto pelas evoluções da demanda e dos preços que estão sendo praticados hoje no mercado de logística. Marcelo, a gente já está com quase 50 minutos aqui de live. Eu vou pegar esse slide aqui e tentar fazer uma pergunta para o Felipe, para ele dar uma sintetizada num questionamento. Antes disso, Thiago, sim, os fundos analisados são do IFIX, né, Marcelo? Sim. E a quantidade de fundos analisados está no começo da live e ele 35 fundos. 35 fundos, né? Todos eles do IFIX. Felipe, mas a grande pergunta que o pessoal sempre faz, e eu queria ouvir de você aí de uma maneira sintética com base nesse slide, né? No geral,
os fundos imobiliários já estão precificados ou você, no geral, no macro, você enxerga que ainda tem oportunidades, tem que garimpar um pouquinho mais? Como é que é o retrato que você faz com base nesse slide aí? Sim, acho que a gente tem que, dada essa subida recente que a gente teve, principalmente de abril em diante, né, que a gente teve um movimento do mercado precificando já a estabilização em um cenário de queda de juros, o que a gente consegue perceber, né? Eu acho que tem menos oportunidades hoje no segmento de escritórios, dado isso que, né, o Marcelo colocou aqui, né? Esse segmento parece ser negociado com um prêmio, né? E quando a gente olha o segmento de escritórios, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é tradeado, ele é negociado com desconto, né? Frente aos demais, dada as incertezas que a própria pandemia trouxe, né? Ou seja, a mudança do trabalhar de casa, a necessidade de áreas, né? Então, o que explica talvez esse prêmio maior que está sendo dado para o segmento de escritórios, né? Quando a gente faz simplesmente aquela análise do valor patrimonial e o valor de mercado, ele ainda continua sendo o segmento mais descontado, né? E daí, concordando ou não com o valor patrimonial, né, a gente tem uma série de investidores que olham isso, né? Se eu tenho lá 20% de desconto em relação ao patrimonial, né, é esse que vai andar mais num cenário de redução de taxa de juros, né? E o mercado vai para o segmento que tende a estar mais descontado, né? Na nossa visão, a gente, dentro do portfólio aqui, só para fazer um comentário, a gente chegou a ter exposição no segmento de escritórios. Hoje, no segmento de escritórios, a gente está praticamente zerado, a gente está mais concentrado tanto em logístico quanto em shoppings, né? Tanto fundos imobiliários quanto as ações de empresas do segmento, porque a gente vê mais oportunidades de valorização nesses dois segmentos, tá? Muito bem. Então, Eu acho que deixa eu fazer um adendo, talvez, sobre a sua pergunta aqui também. A gente, como o Felipe falou, né, a gente viu depois o pior momento em março, no final de março, e a evolução dos preços dos tijolos de uma maneira muito significativa. A gente acredita que foi um call muito macro, né? Ou seja, houve uma compressão de taxa de juros muito grande, tá certo? E o mercado, claro, que andou em função disso, andou o que a gente acreditava que tinha que andar. Para andar mais, a partir de agora, esse call macro é acreditando que a taxa de juros real, não a nominal, não temos dúvida que vai cair, né? Em relação ao que tem hoje, mas a taxa real ela tem que também ter uma queda para ter mais uma pernada dessa, cair para cima de 5%. Né? Eu acho que a hora que começar a cair essa taxa real abaixo de 5%, a gente começa a ver mais um fluxo positivo para os fundos imobiliários. O que aconteceu foi fluxo. A hora que você viu quanto que era tradeado em termos de volume até no primeiro trimestre, o que é tradeado hoje, houve um aumento não muito significativo, mas você sabe que de um fluxo de 270 milhões por dia, você aumentando 10% já é o suficiente para você aumentar significativamente o preço. E finalizando aqui, olha que interessante, quando a gente colocou aqui o NOI Yield que a gente conversou, a gente está falando de valor de mercado, mas nós fizemos, pegue todos os fundos imobiliários, pegue a cota a valor patrimonial e ver qual é o NOI implícito, para saber se faz sentido os valores patrimoniais, né? Porque não adianta falar que o valor patrimonial de aquele ativo é 20 mil reais, aquele de logística, aquele é 3 mil reais o metro quadrado, se você tem que fazer uma análise do implícito que isso está dizendo. Ou seja, o que o valor patrimonial diz para nós? Olha que interessante. O valor patrimonial, na hora que você pegar o NOI, tá certo? O NOI estabilizado, que era 8,2, a hora que você joga para valor patrimonial, implicitamente ele cai para 7. É mais um ponto de atenção. Então, aquele 21% de diferença que a gente colocou na primeira página de deságio, né, que é a desconto, né, ele, na realidade, me parece que ele não está totalmente errado. Parte pode estar errado,
parte não está errada. Por quê? Porque na hora que você pega o valor patrimonial e vê qual é o NOI yield, quanto você ganharia com aquele NOI estabilizado dos fundos de escritórios, você ganharia apenas 7% desalavancado. Enquanto você ganharia 8,7%, lembra que no logístico a diferença é quase valor patrimonial igual ao valor de mercado. Não existe aqui, na nossa análise, a diferença entre o NOI yield a valor de mercado e o NOI yield a valor patrimonial, ele praticamente é igual, 8,4, 8,7. E a hora que você vê shoppings também. Agora, a gente, olhando isso aqui, a gente observa uma coisa, não existe razão para a logística estar pagando hoje quase 150, 170 bips, 1,7% a mais. Significa essa razão pelo qual a gente fez uma redução, a gente fez bastante investimentos no setor de escritórios, mas reduzimos drasticamente, porque isso nos chama muita atenção. E a mesma coisa à sua direita, à sua esquerda aqui. Olha só, lembra que a gente falou das carências de juros? Os dividendos hoje dos fundos imobiliários está 7,6% dividend yield de escritórios. E olha, se você pagasse os juros que tem carência, você só poderia distribuir alguma coisa como 6,5%. Então já é mais um ponto adicional para mostrar que os preços patrimoniais dos escritórios estão um pouco acima do que Em deveriam. resumo, da mesma forma que o escritório tem mais desconto, ele também tem uma alavancagem um pouco mais sensível e isso vai, para o final das contas, refletir no combo de preço e dividend yield, né? Exato. E para comprovar que essas transações a valor patrimonial, na próxima página, nós temos uma análise, que é o último slide, que é comparando as transações, né, as transações precedentes dos últimos 5 anos, tá certo? Em termos nominais, o que foi de cap rate na época, tá certo? O que a gente observa? Puxa, aqui em escritório, olha, Marcelo, aqui você disse que o NOI a valor de mercado, patrimonial está dando 7% cap rate, ou 7% yield. E as transações foram a 7,28. Então, não está muito errado. A verdade é que nós não podemos olhar dessa maneira somente, porque todas as transações ocorreram em 2019, 2020, 2021, onde a taxa de juros estava baixa. Você tem que olhar à sua direita, onde o spread que foi pago nas transações, nós temos mais de 50 transações, essa análise tem mais de 50 transações, tá certo? Mês a mês, com a taxa a taxa de juros real na data do anúncio de cada transação, onde na média o spread foi 278, sendo que você pegar hoje a NTNB a 5,20 com 2,78, estão falando alguma coisa como 8%, sendo que hoje estão tradeados a valor patrimonial 7%. Eu acho que o valor patrimonial a 7 poderia estar quando a gente tiver uma taxa de juros mais próxima entre 4 e 4,5 e não 5, 5,20. Na hora que você olha logística, ele corrobora, olha aqui, a mesma coisa praticamente, onde você tem um spread de 2,82, 2,64 e o valor patrimonial e o valor das transações estão nesse nível. Então, aqui é só para fazer uma análise adicional de mostrar, ou seja, o valor patrimonial de logística está correto? Nos parece, tá certo? No macro, não estou discutindo individualmente cada fundo imobiliário, no macro, de forma ponderada ao valor de mercado de cada fundo imobiliário, está muito ok. E se tiver uma taxa de juros caindo, o valor patrimonial deve subir. Em shoppings também. Shoppings está surpreendente, tá certo? Se você olhar o que hoje os shoppings estão distribuindo em relação à pré-pandemia, eles estão distribuindo por ação, mais do que distribuíam em pré-Covid. E da mesma coisa, os logísticos. Os logísticos tiveram capacidade de repassar a inflação. Hoje, praticamente, a hora que você vê o que está sendo distribuído por ação, por cota,
em termos reais, equivalente à pré-pandemia. O único setor que ficou para trás foi o segmento de escritório. Então, logística, não vemos nenhum issue. Shopping, pelo nosso cálculo, também não. Tá? Os shoppings, os resultados cada vez estão melhores e se tiver uma queda uma queda adicional de taxa de juros reais, a gente vai ver exatamente como. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta direta para o Felipe aqui. Felipe, eu posso dizer, verdadeira ou falsa a minha frase, segundo a sua visão, que as principais cicatrizes que a alavancagem deve deixar no mercado, elas estarão direcionadas ao setor de escritórios. Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa? É mais para verdadeira do que falso, tá? Se fosse escolher ali, é mais para verdadeira, sim. É porque a impressão que eu tenho é que se a gente tirar assim, a cicatriz... Acho que assim, o setor de lajes corporativos ele já deixou algumas cicatrizes da alavancagem e potencialmente pode deixar até mais algumas. Tá? Mas a leitura que eu tenho é que se a gente excluir as cicatrizes das lajes corporativas, no geral, elas geraram valor. Entendeu? E eu acho que agora, de shoppings, alguns fundos tiveram um pouquinho mais de calor, que já estão superando também, agora com janela de captações. Alguns já saíram desse ponto mais crítico e alguns outros já estão resolvendo a situação e alguns outros possivelmente devem resolver nos próximos 6, 12 meses com também alguma emissão ou venda de ativos. Então, já no escritórios, você está mais travado, porque você tem uma janela praticamente fechada de emissões e até bem distante para emissões, você tem ativos em carência, né, alavancagem em carência, e você tem um portfólio mais ilíquido. Você não tem um portfólio tão líquido assim quanto as outras operações, porque aqueles portfólios que fugiram um pouquinho daquele óbvio, daqueles mercados mais primários, eles ficam com muito mais dificuldade de se destravarem dessa alavancagem. E um ponto também, fazendo o gancho com isso que você comentou, né, Baroni, vamos lembrar aqui que, né, o valor patrimonial, né, tem vários métodos para se chegar ao valor patrimonial, mas ele é uma derivada do quê? Do fluxo, né, da receita, do resultado que você tem com essas propriedades, né? Então, se a gente ainda vê um segmento que ainda tem uma vacância para recuperar, que está mais difícil de ganhar preços, especialmente acima da inflação, naturalmente, né, se eu vou ter um fluxo menor potencial para frente, quando eu trago isso ao valor presente, independentemente de que taxa, né, maior ou menor, e a gente acredita que sim, pode ser uma taxa um pouco menor nos próximos períodos, mas se eu tenho a linha de cima, que seria a sua receita, não crescendo tanto, né, potencialmente a gente tende a ver revisões de patrimonial sendo feitas para cima em segmentos como logístico e shoppings, né, e reavaliações patrimoniais no segmento de escritórios, né, que devem vir praticamente estáveis, né, ou seja, não devem ter o mesmo comportamento. Né? Agora, é importante, Baroni, em relação a essa análise de escritório, nada é tão negativo, né? Acho que é importante falar uma coisa para os nossos investidores, que é, pela primeira vez, isso a gente tem falado em todos os nossos roadshows, nossas reuniões com investidores, pela primeira vez, depois de muitos anos, a gente vê que os aluguéis dos escritórios que estão hoje sendo praticados pelos contratos estão muito próximo ao valor de mercado, o que significa que o risco de queda dos aluguéis, ou seja, não corrigir por inflação, infelizmente, alguns estão indo por IGPM, realmente não vai ter aumento. Mas com o tempo isso se ajusta. Significa que a estabilização, tá certo? Ela vai acontecer muito mais. Hoje nós estamos muito mais confortáveis que os aluguéis vão ser corrigidos por inflação, coisa que não necessariamente a gente viu nos últimos 10 anos. Né? Seja porque nós tivemos situações adversas econômicas, seja por super oferta de ativos. Né? Então, isso também contribuiu negativamente. Então, a gente precisa entender, a gente precisa deixar bem claro, ou seja, nós estamos no momento onde os aluguéis contratuais estão muito próximos aos valores de mercado. Tem diferença? Tem, mas ninguém muda por causa de 5%, por causa de 10%. O custo de
mudança é tão relevante. Então, acho que é uma boa notícia esse comentário que eu estou fazendo para as pessoas, para a gente não colocar também, ou seja, agora o segmento do escritório é um segmento, o patinho feio da vez. Não, tem coisas boas, tem portfólios muito bons, mas, de forma macro, nos parece que os valores patrimoniais não são vamos dizer assim, deveriam ser, acho que vão ser ajustados com o tempo, ou não vão ser ajustados e o mercado, o preço vai subir, mas ele vai subir gradualmente, porque precisa ter um aumento dos aluguéis e da redução da vacância. Em outras palavras, o que você está falando não é porque o PVP está 0,70, porque aquilo ali está muito barato. E não é porque um outro fundo de logística está com PVP de 1,05, ele está muito caro. Por isso que é aquilo que a gente fala, né? O pessoal que analisa somente um indicador e toma decisão somente com um indicador, sem derivar um pouquinho mais, tá vendo que foi uma live, assim, a gente tem mais um tempinho que eu quero falar de REITs com vocês, mas, assim, é uma live mais técnica, mas mostra para vocês a profundidade que vocês devem... A gente até estourou um pouquinho do tempo, mas sem problema nenhum, porque, assim, é para as pessoas entenderem o quão complexo é você analisar. E olha que nós não citamos nomes de nenhum fundo, foi uma decisão, assim, muito acertada. A ideia não é essa, a ideia é mostrar para vocês que tem muita coisa para você ir derivando, e explorando, e entendendo e identificando mais, tá? Então, assim, isso é muito importante. Vamos só fazer aqui um apanhado. Concordam comigo, então, que a alavancagem não é um grande fantasma e um risco, um hecatombe de mercado, correto? Ou seja, a alavancagem ela está dentro dos padrões e, obviamente, você precisa acomodar isso dentro do fluxo de caixa. Então, observar esse ponto é importante. E o outro ponto é que o valor patrimonial ele está no lugar correto numa visão geral. Porém, se nós tivermos uma segunda perna agora de macro, o que isso quer dizer? Se agora estruturalmente a gente tiver os juros realmente caindo, os juros reais caindo, e a gente voltar para os padrões aí, talvez não vou dizer de antes da pandemia, mas para os padrões mais tradicionais aí de 3,5, 4, né? Que antes da pandemia chegou a bater até abaixo de 3, se eu não estiver enganado. Mas se a gente voltar para um padrão de 3,5, 4, isso já significa dizer também que a gente pode ter um outro desenho de mercado pelos próximos 6, 12 meses. Tá? Não estamos falando que isso aqui é a última bolacha do pacote, mas estamos dizendo que estamos dentro da rota correta, dentro da dimensão correta, certo? Certíssimo. Certíssimo. Bom, antes de vocês falarem de REITs, Marcelo, se a gente tivesse que fazer isso tudo aqui para a renda urbana, você acha que, no geral, ele está mais próximo daquilo que é logístico, mais próximo do que é shopping ou mais próximo do que é escritório? Em poucas palavras. Sim, a gente não fez aqui eu não tenho apresentação para a renda urbana. O que eu posso dizer é que a hora que nós olhamos renda urbana, nós gostamos muito, estamos posicionados, significa que a gente acha que faz todo sentido comprar, e eu acho que isso está mais para logística do que para qualquer outro segmento. Mas ele tem que olhar individualmente, muito diferente, são características muito diferentes, porque a maioria dos ativos de renda urbana, a maioria são BTS, né, o sale leaseback. Então, é muito diferente de logística, sendo que na hora que você pega todos os contratos de logística, a maioria não são BTS e você tem um crescimento de aluguéis que podem superar a inflação. Você concorda comigo que, olha que curiosidade, o renda urbana, às vezes, ele se aproxima do varejo, ou seja, tende a aparecer com shopping, mas, por outro lado, o modelo de construção é mais equivalente a um logístico, né? Então, o real estate fala mais alto do que o business em si. E outro ponto importante, que eu acho que é o mais de todos os importantes, é que o aluguel desses fundos ele foi feito no momento correto, na faixa correta. Diferente do que a gente viu lá na década passada, no início da década passada, que alguns fundos vieram ao mercado com o aluguel fora da curva e isso, enfim, acabou desarranjando um pouco no geral, certo? Sem dúvida. E o mais importante é, quando vê renda urbana para análise, é tentar entender se aquele aluguel que está sendo pago equivalente em relação à receita que aquele inquilino tem na sua loja é razoável. Ou seja, se você está falando de um supermercado de grande porte, um cash and carry, tipo Açaí, tipo Atacadão,
extra, ele tem que estar, você precisa analisar e olhar se aquilo faz sentido em relação à receita, porque o mais importante, como são margens baixas, né? Você tem uma margem no cash and carry, uma margem de 17%, 18%, o custo do aluguel é muito relevante para ele. Então, o custo de aluguel, a gente precisa saber se O faz aluguel tem que sentido estar ou não. certo, né, Marcelo? Porque senão não existe negócio, né? Senão não existe. Esse é diferente na Faria Lima. Um banco pagar 200 ou 250 reais o metro quadrado, a margem dele é tão alta que é uma Faz questão de diferença. localização, né? Agora, um renda urbana entre pagar 30 reais o metro quadrado e 40 reais o metro quadrado, 35, faz muita diferença. Uhum. Vamos lá, temos mais um slide aqui de REITs, né? Uma visão geral, aqui acho que vale a pena. E depois Legal. eu queria ouvir um pouco vocês também do CCME. O que vocês estão enxergando aí para o fundo também? Vou passar um slide aqui que eu acho que ilustra bem as diferenças. Os REITs americanos são justamente, né, os primos distantes dos fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Ele é um mercado muito, muito grande. A gente gosta de olhar esse mercado porque ele tende a antecipar, seja segmentos, né, tamanho da indústria que os fundos imobiliários podem virar, é óbvio que em magnitudes diferentes, né? Estamos falando de um mercado aí de mais de 1 trilhão de dólares. Em termos de investidores, a gente tem diretamente ou indiretamente quase 150 milhões de investidores que investem, né, em REITs lá nos Estados Unidos. Aqui a gente já teve um crescimento grande, né? Assim, já somos mais de 2,2 milhões de investidores. O que a gente tem muito mais do que dos REITs norte-americanos é a quantidade de fundos, né? A gente tem quase 500 fundos imobiliários listados, enquanto as empresas, né, listadas do segmento lá nos Estados Unidos, os REITs, a gente está falando alguma coisa perto de 175 empresas. Em termos de liquidez, é um mercado que negocia no secundário quase 8 bilhões, né, de dólares. Aqui o mercado brasileiro negocia alguma coisa perto de 230 milhões. Então, o resumo da ópera, eu acho que até pelo tempo aqui não vale a gente passar ponto a ponto, é que é um mercado muito mais profundo, de muitos segmentos, com empresas que são enormes. A gente tem empresas, por exemplo, do segmento logístico, que tem no portfólio mais de 110 milhões de metros quadrados. Isso é quase 4 vezes todo o parque logístico do Brasil, né, numa empresa só. É uma diversificação em dólar, então, para quem pensa em investir nesse segmento, o Marcelo costuma colocar esse exemplo, né? Para quem quer investir em empresas de tecnologia, é difícil você não pensar numa Amazon, numa Google, empresas como uma Apple. E é difícil você pensar também em empresas do segmento imobiliário sem pensar em empresas de grande porte, como os REITs lá nos Estados Unidos, né? O maior mercado imobiliário do mundo. Então a gente gosta de olhar, a gente acompanha cerca de 60 empresas lá nos Estados Unidos e ajuda bastante nesse paralelo aqui com o mercado nacional. E um investimento que em tempos normais, historicamente, ele tem tido um retorno em dólar na faixa dos 8% ao ano, né? Para quem quer pensar numa exposição internacional, diversificando no segmento imobiliário pode fazer bastante sentido também, tá? Muito bem. Bom, acho que o mais importante desse slide é ver o grau de maturidade que estão entre as indústrias de fundos imobiliários vis-à-vis os REITs, né? Então, assim, agora o que é mais legal de tudo isso é que a gente já está falando coisas no mercado de fundos imobiliários que talvez os REITs demoraram mais tempo para falar. Então, eu acho que a gente já está bastante avançado em termos de governança, de transparência, de comunicação, né, de sofisticação, de acesso a setores, de acesso a empresas. Acho que o fundo imobiliário está conquistando numa velocidade bem interessante aí esse espaço. Concorda, Marcelo? Ou Felipe? Sem dúvida. É uma questão de evolução. É claro que nós não podemos comparar Brasil com os Estados Unidos, o tamanho é uma coisa de um PIB de 25 trilhão de dólares ao ano contra o nosso PIB de 2 trilhão de dólares ao ano. Então, é uma evolução, acho que o nosso mercado está evoluindo muito, a gente quanto mais rápido essa taxa de juros, mais ela vai
evoluir. É claro que nós, como gestores que compramos fundos imobiliários, compramos ativos, compramos crédito, a gente gostaria de ver isso acontecendo mais rapidamente, mas o mais importante é ter mais diversificação. Tem setores lá nos Estados Unidos que aqui nós não temos, né? Então, por exemplo, nós olhamos nos Estados Unidos, o nosso fundo tem 25 investidas em 13 subsetores, né? Imagina você ter um portfólio onde você está diversificado em 13 subsetores, onde você tem existem correlações entre setores, existem não correlações entre setores, né? Onde você pode exatamente criar um portfólio bem diversificado e com empresas que são irreplicáveis, né? Então, a gente gostaria de ver isso quando está vindo esses follow-ons desses fundos imobiliários, e a gente vai lá para conversar com gestores, que nós somos alocadores, né? Podemos comprar ou um fundo imobiliário ou comprar um ativo direto, né? A gente sempre vai ver o risco-retorno. O que nós pedimos para esses gestores é: olha, você está fazendo um follow-on, o que a gente espera de você é uma maior diversificação, uma melhor qualidade do portfólio, né? Então, isso que a gente sabe que vai acontecer no Brasil, não na dimensão dos Estados Unidos, mas que vai ser alguma coisa gradual e que vai ser muito importante para os investidores brasileiros, pessoa física, né? Ter esses investimentos no seu portfólio. A minha leitura aqui nesse próximo ciclo aqui, que se avizinha, né, que a gente começou agora a cair juros, eu acho que temos ainda PIB para ser capturado aí positivamente, então nós temos algumas coisas para acontecer, e a leitura que eu tenho é que nesse próximo ciclo a indústria está muito mais sofisticada, muito mais robusta, muito melhor preparada, então acho que a gente tende a aproveitar melhor esse próximo ciclo agora. Vamos ver se isso vai realmente acontecer. Mas para encerrar mesmo, Felipe, dá para você dar uma palhinha aí sobre o CCME para a gente, por favor? Só para a gente encerrar. Claro, vamos lá. Bom, o CCME 11 ele é um fundo multi-estratégia, né? É uma evolução daquilo que a gente viu na indústria, né? A indústria que nasceu com os fundos monoativos, monoinquilinos, caminhou para teses segmentadas, né? Então, escritórios, shoppings, logístico mais recentemente. A gente teve os FOFs também, né, surgindo, depois renda urbana. O multi-estratégia, né, o CCME 11, ele é um fundo com mandato que pode ter cotas de fundos imobiliários, né? Ele pode ter ações de empresas do segmento, ele pode ter ativos imobiliários diretamente e pode ter crédito estruturado, né? Então, como a gente já viu isso em alguns momentos ali da nossa história, a gente acredita que esses ciclos a gente vai ter boas oportunidades. Tem hora que faz muito mais sentido você comprar cotas no secundário, porque o mercado está muito amassado e tem oportunidades. Agora, quando o mercado já precifica uma melhora, talvez possa não surgir, né, que está sendo precificado no mercado secundário, a gente pode caminhar, por exemplo, uma estrutura de um crédito, né, direto, que às vezes faça mais sentido, ou comprar um ativo imobiliário. Então a gente acredita bastante nessa possibilidade. Geralmente os FOFs, eles olham um universo mais restrito, só de fundos imobiliários. A gente coloca que a gente olha um mercado 5 vezes maior que o dos FOFs, né? A gente está olhando as transações que acontecem no mercado privado, a gente olha as ações de empresas do segmento, olhamos fundos imobiliários também e o crédito estruturado direto, tá? Então, ele é um fundo que a gente acredita que ele tem uma possibilidade de crescer também de tamanho ao longo do tempo, né? É muito comum a gente ver, pô, esse FOF aqui ficou grande, né? Não consegue mais fazer o giro, né? Trocar de posições. Então, hoje a gente tem um portfólio, né, resumidamente, 20% naquilo que a gente chama nos ativos mais líquidos, ações e fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários nesse segmento, 40% em crédito estruturado e 40% num ativo direto, né, num imóvel residencial para renda, que a gente adquiriu dentro do fundo, que a gente comprou 25% abaixo do valor de mercado e que a gente vê oportunidades de melhorias operacionais aí tocando o dia a dia do ativo, tá? Acho que você está no mudo, Baroni. Opa. Marcelo, muito obrigado pela participação, volte mais vezes, e é muito bom trazer experiência. Pessoal, mais uma vez eu quero lembrar, assim, é uma live técnica, eu deixei o Marcelo falar à vontade, eu percebi num dado momento que a gente ia passar um pouquinho do tempo, mas eu acho que é o tipo de live que depois tem que ver, rever com calma,
para que você possa absorver realmente todos os conceitos que tivemos permeando aqui por essa live. Tem muita coisa importante que eu tenho certeza que vocês vão cada vez mais refletir sobre as decisões de investimentos com base nisso que foi dito. Certo, Marcelo? Sem dúvida, Baroni, queria agradecer outra vez a atenção, gostaria de agradecer a todos que ainda estão na transmissão, que tiveram paciência até o final dos nossos slides. Qualquer dúvida, só perguntar, estaremos disponíveis para responder e agradeço novamente por essa oportunidade. Obrigado. Felipe, obrigado, um grande abraço aí para você também, tá bom? Obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. E amanhã a gente está lá junto, né, na nossa aula aqui. Então, continue no canal aqui amanhã às 8 horas. A gente vai ter uma aula bem bacana sobre essa questão de descomplicar aqui para vocês entrarem na renda variável através dos fundos imobiliários. Então, até amanhã. Um grande abraço, um bom restinho de noite. Valeu!